Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de segunda-feira, para a glória de Deus, amém? Vamos então a mais uma live. Vamos iniciar a nossa segunda-feira com a palavra de Deus, com oração, com um conselho de sabedoria que vem da parte de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando conosco, amém? É Deus, o Espírito Santo de Deus nos dando conselhos. Vamos hoje então, lá no livro de Provérbios, vamos começar a semana clamando para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos ensine a sermos prudentes, amém? Vamos então ao livro de Provérbios 26, 17, tá? A palavra de hoje. Uma palavra bem curtinha, mas importantíssima para a nossa vida. Se nós queremos levar uma vida de paz, uma vida de acordo com a palavra de Deus, sem nos metermos em confusões, que nós possamos ler, meditar e viver, né? Aplicar em nossa vida cotidiana a palavra de Deus, amém? Então, Provérbios 26, 17, depois nós vamos ler o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Então, vamos tocar um louvor para nos alegrarmos com a presença do nosso Deus. Tu verás a glória de Deus, 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 Deus, único Filho, para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos ver a glória de Deus, que a nossa fé esteja no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos firma, aquele que firma os nossos passos, aquele que nos protege, que nos guarda e que nos livra. Vamos orar, amados, vamos orar, vamos entregar essa live a Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, a Ti louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome santo e poderoso. Só Tu és santo, santo, santo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos livrado, nos coberto com a Tua proteção, Senhor. Guarda, protege cada filho que aqui está, que eles possam, Senhor, ter discernimento, que eles possam ser prudentes, sábios, assim como diz a Tua palavra. Quem não tem sabedoria, que clame por sabedoria, que Deus dá a quem busca, a quem pede. Em nome de Jesus, Pai,
faz milagres, liberta, cura, salva, faz a obra em nossas vidas, Pai, vai nos moldando, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, que o teu Espírito Santo nos dê direções, fale conosco, que o teu Espírito Santo nos alinhe conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, Pai, que nós venhamos evitar os dissabores, as discussões, as confusões, tá repreendido tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não vem da parte de Deus, venha cair por terra. Guarda, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, Pai, de toda dúvida, de todo medo, de toda ansiedade, de tudo aquilo que é maligno, que é perverso, que é mal, que nós possamos, meu Deus, dar ouvidos à tua palavra, dar ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus ministra hoje, nesta tarde, em nosso coração, que nós possamos ter paz, a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro de Provérbios, Provérbios 26, 17, que diz assim: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussões alheias. Eu estava meditando essa semana, esse final de semana, nesta palavra, e o Espírito Santo fala conosco através da palavra de Deus, e a palavra nos diz como alguém, né? Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer. A palavra diz pegar pelas orelhas um cão qualquer. Isso significa que esse cão não é meu, eu não conheço este cão. Então a palavra de Deus diz que um cão qualquer vem passando e eu pego ele pelas suas orelhas, né? Assim é quem se mete em discussão alheia. Essa palavra me fez lembrar do tempo que eu não tinha muito discernimento, não tinha muita prudência, muita sabedoria, né? E às vezes eu acabava me metendo em brigas de pessoas que estavam próximas a mim, até mesmo de pessoas que conviviam comigo, que moravam comigo, que eram da minha família. E às vezes a gente faz isso e acaba sempre levando a pior, né? Acaba ouvindo algo que nós não gostamos, algo que traz tristeza para nós, algo que nós não esperávamos. Então, o que o Espírito Santo de Deus está hoje nos direcionando é que nós não venhamos a agir como alguém que pega as orelhas de um cão qualquer. Imagine que um cão, um cachorro, um animal, o cachorro vem passando, um animal que não é seu, e que você vai e pega ele pelas orelhas. O que pode acontecer? Pode acontecer que esse animal não gosta da sua atitude, da sua decisão de pegá-lo pelas orelhas. E ele se irrita, se enfurece, porque ele foi pego de surpresa. Então, ele te morde, é óbvio, né? Ele reage à sua ação. Ele te morde e esse morder acaba ferindo. Morde você na sua mão ou morde você em qualquer outra parte do seu corpo. Acaba que você vai sair ferido desta sua ação, desta sua atitude. E o que mais que diz a palavra de Deus? Assim é quem se mete em discussão alheia. A discussão é alheia, a discussão não está envolvendo a mim, né? A palavra mete quer dizer que eu estou talvez vendo o meu filho e a minha nora discutindo e eu vou lá e pitaqueio e dou opinião e digo não é assim. E na verdade, ao me meter numa discussão alheia, num conflito que é alheio, eu estou me metendo aonde não me diz respeito. E isso pode trazer problemas, isso pode trazer brigas, mais discussões, mais confusões, né? Dissabores, frustrações, aborrecimento, estresse. Portanto, se eu faço isso com frequência, problemas virão, né? Porque eu estou me metendo aonde não me diz respeito. Então eu posso me ferir, eu posso, né, viver momentos tensos. Então a palavra de Deus está nos aconselhando, o Espírito Santo de Deus está nos aconselhando, se nós queremos viver em paz, se nós queremos viver com paz, com alegria, se nós queremos ser sábios,
e prudentes que nós não façamos estas coisas, de nos meter aonde não nos diz respeito, porque brigas, confusões é o que nos aguarda. Então, meus amados, para o dia de hoje, para esta segunda-feira, evite confusões, evite problemas ao se meter aonde não te diz respeito. Muitas pessoas querem estar dando pitaco na vida dos filhos, querem estar dizendo aos amigos o que eles devem fazer, manipulando, né? Se metendo, falando o que não deve falar. O que mais a gente vê são pessoas se metendo aonde não diz respeito. Muitas vezes alguém posta na rede social uma reclamação, algo, né, da vida dela. E muitos vão lá e comentam, e compartilham, e xingam, e falam, né? E o Espírito Santo de Deus, ele sempre me deu esse discernimento, essa sabedoria, né? Conselho. Melhor ficar quieto, melhor não comentar, melhor não dizer nada. Se eu não vou dizer algo que ajuda, que colabora, algo que está na palavra de Deus, né? Um exemplo, quando nós vemos um marido e uma mulher brigando, se eu for chamado para dar uma opinião, que seja então que o marido respeite a sua esposa e que a sua esposa respeite e honre o seu marido, né? Um conselho bíblico de sabedoria que está na palavra de Deus. Mas do contrário, se eu não for chamado para resolver, para dar a minha opinião, que eu fique de fora, que eu me resguarde, para que eu não entre em confusão. Porque muitas vezes, por se meter aonde não somos chamados, a confusão, as feridas, né? As brigas, as confusões, os problemas onde nós nos metemos em briga alheia, acaba respingando em nós, acaba trazendo estresse, cansaço, problema, brigas, confusões, né? E nós queremos viver em paz. Todo filho de Deus que se preza quer ter paz. Então, o conselho de hoje que o Espírito Santo nos dá: não se meta em confusões, em discussões, em brigas, porque toda história tem as duas versões, né? Às vezes as pessoas nos puxam também para a briga delas, para as discussões, mas não vem ao caso. Aqui diz alguém que pega o cão pelas orelhas, um cão qualquer. Então, alguém que está vendo lá uma briga, uma discussão e vai lá e se mete, dá pitaco e diz não é assim, não é assado. Então, está se metendo num conflito, numa questão que não diz respeito à vida dela. Então, que nós possamos hoje decidirmos cuidar da nossa vida, não nos metermos em fofocas, não nos metermos em confusões, não nos metermos em brigas e confusões alheias, para que nós venhamos a viver em paz. Né? Se cada um cuidar da sua vida, não teria problemas, não é mesmo? Então, quantas vezes nós vemos pai e mãe se metendo na vida dos filhos, né? Lá na briga do cônjuge, né? Amigos ali se metendo no casamento do amigo, da amiga, aconselhando, se metendo, dando pitaco. E isso é ruim porque às vezes gera discussões, gera separações, gera as brigas, gera estresse. E nós temos que ter esse filtro, né? Porque muitas vezes tem pessoas que são assim mesmo, contendeiras, fofoqueiras, metidas, que gostam de se meter. Então, com esse tipo de pessoa, a gente, né, mantém a calma e não entra na conversa, e não se mete na briga, e não dá pitaco, e não se mete, porque é confusão na certa, amém? Então, nós devemos sempre orar e repreender espíritos de confusão, demônios que gostam de trazer briga, de trazer confusão, porque os demônios gostam de atrito, de briga, de confusão, mas também nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Nós devemos vigiar e ter prudência, sermos inteligentes, sermos prudentes, discernirmos que aquilo não diz respeito a nós, então nós não damos a nossa opinião, não metemos a nossa mão e tudo fica em paz.
Então, que nós possamos cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que Deus cuida de todos nós. Amém? Essa é uma palavra de sabedoria, está lá no livro de Provérbios 26:17. Então, evite problemas, não se meta em brigas, em discussões, seja do seu pastor com alguém, da sua mãe com alguém, do seu filho com alguém. Não tome partido em brigas, em discussões alheias, para não sair ferido, para não sair machucado, porque às vezes a gente dá uma pitaqueada e a gente entende, logo em seguida o Espírito Santo testifica. Melhor seria se tivesse ficado calado. Amém? Não é verdade? Já vivi isso e eu disse, melhor seria se não tivesse me metido. Então, hoje em dia eu penso 2 vezes antes de me meter em qualquer coisa. Faço ouvido de mercador, né? Estou ouvindo, mas estou ali quieta na minha, porque muitas vezes é isso que nós devemos fazer. Ficar em silêncio. Não nos meter se não nos diz respeito. Amém? Vamos então declarar o Salmo 91. Meditemos a respeito desta palavra, porque se nós queremos ter paz, a paz começa em nós não nos metendo, não fazendo aquilo que não nos diz respeito. Amém? Esse é um conselho do Espírito Santo de Deus, esse é um conselho da palavra de Deus, um conselho que nos chama à sabedoria, à prudência, para evitarmos problemas. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia por esta palavra, porque ela vem direto do coração de Deus. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devosta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar sempre, Pai, nos direcionando pelo caminho certo, nos direcionando, Senhor, trabalhando, tratando conosco, para que nós venhamos a sermos vigilantes, prudentes e sábios. Derrama sobre os Teus filhos, Pai, a sabedoria que eles necessitam para viver em paz, para evitar problemas, para evitar brigas, confusões desnecessárias, para evitar ferimentos, para evitar, Senhor, tensões, frustrações, problemas desnecessários, porque o problema, a discussão, o problema não era com ele, mas ele se meteu, ela se meteu e acabou saindo ferido, acabou ouvindo palavras que não queria ouvir, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos, dá-nos sabedoria, ensina-nos, o Espírito Santo, a sermos prudentes, ensina-nos, o Espírito Santo, a vivermos em paz uns com os outros, evitando fofocas, evitando discórdias, mexericos, confusões. Se não diz respeito a nós, que nós possamos seguir em frente, sem pitaquear, sem dar resposta, sem tomarmos partido nas brigas e nas discussões, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe quem está certo e quem está errado, o Senhor sabe quem é justo e quem não é, o Senhor sabe que cada um carrega na sua mente, no seu coração, Pai. Livra, guarda, protege da influência maligna dos demônios, demônios que querem trazer briga, contenda, discussão, confusão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal agora contra esta vida, e que o Senhor venha derramar a sabedoria de Deus,
Deus, que o Senhor venha derramar prudência, que eles venham a ser vigilantes, que eles venham a ser leitores da palavra de Deus, e não só leitores, mas também aplicadores, aqueles que aplicam no seu dia a dia, na sua vida, a palavra de Deus, e que nós possamos viver em paz, que nós possamos querer a paz que Jesus Cristo nos prometeu, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. A paz, derrama, Jesus, a paz que excede todo entendimento, em meio ao caos, em meio às brigas, em meio às confusões, em meio às dificuldades da vida, Senhor, que nós venhamos a decidir cuidar das nossas próprias vidas, que Deus cuida de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amado? Amém. Fica com o conselho do Espírito Santo, fica com a palavra de Deus, cuida da sua vida, cuida da sua casa, da sua família. Amém? E evite entrar em discussões desnecessárias. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz e nós voltamos amanhã.